Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar o programa hoje falando de uma ação que está acontecendo agora de manhã, a reintegração de posse de um terreno lá em Mãe Luísa, né? Cerca de 290 famílias começaram a chegar aos poucos no início desse mês e aí chegou esse número. Já estava estudando como tirar essas famílias e está acontecendo agora. Algo que tem que ser feito com muito cuidado, né, Jânio? Mariana, quem acompanha o Encontro com a Notícia já observou que eu tenho uma posição em relação a esse tipo de ação para impedir ocupações e de preservação de algumas áreas de Natal. Sabe também, eu já comentei várias vezes aqui, que nos anos 70, por exemplo, eu fui repórter do Diário de Natal. Não existia ainda o Parque das Dunas, nem tinha essa regulamentação, que nem foi concluída ainda, das áreas de proteção ambiental. O IBAMA não atuava da forma como atua nesses últimos anos, era mais lá para o interior, e não tinha o IDEMA. Então havia muita ocupação em Natal, notadamente naquela área de Mãe Luísa. Eu fiz dezenas de matérias, e as matérias, na época, até muitas delas com a justificativa de que quem não tinha residência, como outra alternativa, não existia senão a ocupação organizada, como atualmente a gente vê acontecendo em muitas cidades brasileiras ainda, por conta desse déficit habitacional. Mas eu também tinha posição, e às vezes minhas matérias repercutiam essas posições. O Diário Natal era o grande formador de opinião naquela época, não tinha emissoras de rádio FM, não tinha televisão, e as áreas onde não deveriam ocorrer ocupações nem de pobre, nem de rico, eram objeto de matérias com muita repercussão, com muita polêmica. E aquela área de Mãe Luísa é uma área que, por todos os motivos, se justifica a sua preservação. Eu fiz dezenas de matérias sobre Mãe Luísa e mais de uma centena de matérias sobre esse tipo de atividade, esse tipo de interesse da cidade. No caso de Mãe Luísa, eu até recentemente aqui no programa sugeri uma medida que poderia ser protetora, era que, a exemplo de outros trechos do Parque das Dunas, que não podem ser utilizados sequer 2 metros para fazer uma pista de Cooper, de caminhada, uma ciclovia, aquela área de Mãe Luísa chegou a um limite que não dá mais para expandir. Mas a gente vê aqui e acolá, a gente acompanha aqui e acolá esse avanço, não como agora ocorreu lá de frente para o mar, mas em direção a outras áreas ali do Parque das Dunas. Eu até sugeri, foi criado o IDEMA construiu uma sede ali ao lado do Bosque dos Namorados, ela tem uma polícia florestal. Eu até sugeri que essa sede, antes dela ter sido construída aqui, pertinho do Parque do Bosque dos Namorados, eu sugeri que fosse construída lá. Porque está mais próximo da comunidade e essa polícia florestal, ela não atuaria apenas como atua no sentido repressivo, de chegar, não, olha aqui não está acontecendo. Ela atuaria até na convivência com a comunidade, na orientação com a comunidade, em cursos que poderiam ser feitos com a comunidade, criando ali algumas trilhas, como tem algumas trilhas, e aquela comunidade ter guias para atuarem nas trilhas, de modo a integrar. O bairro de Mãe Luísa, que não é mais favela, ele tem que, na área do Parque das Dunas, ter aquela consciência que não dá para avançar, como continua avançando. A gente vê aqui até nas proximidades, ali por trás do Juvenal Lamartine, a ocupação às vezes ela vai se ampliando. Não foi criada, não é uma cerca, não é um muro, não foi criada algo para impedir esse avanço, essa expansão, em direção ao Parque das Dunas, em direção à Ponta Negra. E agora a gente vê essa quantidade expressiva de famílias, né? Cada ocupação dessa, supõe-se, não é uma família, um homem, uma mulher com 2, 3 filhos, né? Mas não é uma pessoa só ocupando 2, 3 lotes. A gente sabe disso, se faz o cadastro dessas pessoas. O que é preocupante é que são mais de 200 ocupações. E o que é que vai ocorrer com essas 200 ocupações? Para não ficar apenas no registro, eu mesmo aqui recentemente sugeri várias vezes que o que foi feito ali com a construção do residencial São Pedro, para transferência da comunidade do Maruim,
pode ser feito em outras áreas da prefeitura. A prefeitura não terá dificuldade de conseguir financiamento, como não teve para o residencial São Pedro, para construir residenciais semelhantes e atenderem a essas famílias que, morando em Natal, às vezes, numa terceira, quarta, quinta geração, ainda paga aluguel, a família continua crescendo e tem que, não é? Em Natal ainda dá para fazer em determinadas áreas, construção de habitação popular para atender essa grande demanda.